Até quando Nós nós vamos lutar para um dia receber a nossa coroa? O que é a nossa coroa, Vitória? Qual é a nossa coroa que nós vamos ganhar quando nós encontrarmos o Senhor Jesus? É a coroa de espinho? Hum. Coroa de ouro? Tá? É a coroa de ouro? É uma coroa. A coroa aqui, nesse caso, ela está só um símbolo. Está representando a nossa entrada no céu, né? Nosso prêmio, a nossa bênção. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Qual foi a mensagem da cruz? Cristo, o Senhor Jesus Cristo, para nos livrar do inferno, Ele morreu crucificado, né? Morreu no nosso lugar, porque nós fomos pecadores, né? E Ele, para nos salvar, o que Ele fez? Levou a gente pro céu. Não, para nos salvar. O que Ele fez para nos salvar? Para perdoar nossos pecados. Ele fez para perdoar nossos pecados? Ele tinha que perdoar nossos pecados. Ele tinha que morrer. Ele morreu, né? Morreu para perdoar nossos pecados. Ele sofreu, né? Bateram nele. Mas ele tinha que o pai é a coroa da salvação. Ele tem pai no céu, né? Ele é pai. Vamos buscar, gente. Pai no céu, né? Buscar gente. O Senhor Jesus, ele morreu para nos salvar, né? Morreu. Amém? Amém. E nós devemos sempre lembrar disso, todos os dias. Nunca esquecer o que o Senhor fez por nós, né? Amém? Eu vou ler as Escrituras, vamos pôr de pé. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém. Vou ler no livro de São João, capítulo 21, e o versículo 1 e 2. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoa-nos nessa noite, Senhor. Continua nos abençoando mais e mais, Senhor. Continua nos ungindo cada vez mais. E dê-nos, Senhor, um tempo em torno da Tua santa e bendita palavra e da mensagem do profeta desta era de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos abençoe nessa noite. E abençoe os que não puderam vir, Senhor. Todos os irmãos, que eles também possam ter a sua porção em suas casas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, para a tua glória. Amém. Mãe. Podemos sentar. Aqui na leitura da palavra de Deus,
nós vemos o Senhor Jesus se manifestando depois de haver ressuscitado a alguns discípulos. Agora, os irmãos já prestaram atenção? Já observaram para quem o Senhor Jesus se apresentou depois da ressurreição? A Bíblia diz que foi para os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus andava na terra, ele fez benefícios para muitas pessoas, até para quem não era discípulo. Curas, bênçãos. Uma certa vez o Senhor curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Nem agradecer os outros 9 não voltaram. Mas após a ressurreição, a Bíblia diz que ele se apresentou aos seus discípulos. Por que somente aos discípulos? Porque eram os discípulos que creram nele. Foram os discípulos que o esperaram. O irmão Branham diz assim: por que o Senhor Jesus veio somente para, presta atenção, somente para os judeus e os samaritanos? Porque eram os únicos 2 povos que esperavam o Messias. Ele veio para os judeus, mas o Senhor também usou de dispensação no meio dos samaritanos. Para as outras nações, o Senhor não pôde dar atenção, porque não enquadrava com as escrituras a respeito dele, o que dizia a respeito dele. Mas a samaritana no poço creu nele. Então o Senhor veio para quem? Para quem o estava esperando. Muitas e muitas gerações dormiram, foram para a sepultura, pregando sobre a vinda do Messias na terra. Como Paulo disse, mesmo que alguns a tenha por tardia, a vinda do Senhor, ela vai vir, porque é a palavra do Senhor. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Cumprirá. Em um dia determinado pelo Senhor, cumprirá. E bem-aventurado aquele que manteve a posição, aquele que manteve, que aguentou na carreira, como Paulo disse, combati o bom combate. O apóstolo São Paulo diz que ele combateu um bom combate. O que é um bom combate? Estar flertando com o mundo, ansioso com as coisas deste reino, comendo da sujeira de Satanás. Isso é combater um bom combate. Paulo entregou a sua vida para o Senhor, e não só a aparência, entregou a alma dele para o Senhor. E o Senhor tomou controle daquela alma. E ele foi um peregrino na terra. E ele viveu uma vida pobre. Hoje, nós estamos vivendo uma era de exageros no meio da religião. Uma pedição de dinheiro exagerada, uma vendeção de coisas. Isso não tem nem nas Escrituras. O Senhor reprovou isso, disse para os discípulos: não carrega nem um bordão, nem uma sacola, nada para carregar comida, nem nada. Eu vou cuidar de vocês. O apóstolo São Paulo disse assim:
Passei frio muitas vezes. Passei fome muitas vezes. Perseguido. Sabe por que Paulo passou isso? Porque ele não vendia o dom do Senhor. Ele não vendia o Evangelho. Ele não incentivava as pessoas a buscarem bênçãos, curas e bens e depois pedir algo em troca por isso. Porque se alguém recebesse alguma coisa, também não foi Paulo quem teria dado, era o Senhor. O Senhor não cobra nada por isso. Por que tem gente cobrando? Pedindo dinheiro exagerado para isso, para aquilo outro. De repente a pessoa está com prédios, fazendas, e isso, e aquilo outro. Isso não tem nem na Bíblia. E as pessoas têm que ser muito leigas demais, muito ignorante demais, para estar caindo nisso. O Senhor não necessita que você dê tanto dinheiro, se sacrifique nesse modo desordenado para receber uma bênção. A Bíblia diz que aquele que crê não é aquele que comprar. Aquele que crê, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, está resolvido o assunto. Ele não falou valor. Porque se o Senhor fosse estipular valor para as coisas dele, estipular valor para ele trabalhar para uma pessoa, por um minuto, estipular valor para ele curar uma pessoa, qual só ele tem essa capacidade, ninguém mais tem capacidade de criar, restaurar nada, quanto vocês pensariam que valeria um minuto de serviço do Senhor? Quem é mesmo que nós estamos falando aqui? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do Criador, né? Ele criou o Sol, né? A Lua, todo o universo, milhões de anos-luz, tudo Ele criou, todas as plantas, todos os animais, a água, todos os peixes. Então, tem alguém maior do que Ele? Tem alguém mais caro do que o Senhor? Quanto será que valeria um minuto dele, se fosse pagar? Bom, geralmente, a pessoa ela é mais valiosa do que os bens que ela possui, né? Os bens adquiridos licitamente, honestamente, representam a capacidade de uma pessoa, representa a condição, o poder daquela pessoa. O que é adquirido ilicitamente não representa nada, só representa que ele é ladrão. Mas os que adquiriram honestamente, aquilo representa a sua capacidade de trabalhar e de fazer as coisas. Então, como o Senhor é representado? Ele é representado por tudo que ele conseguiu, que ele adquiriu. O que mesmo que o Senhor adquiriu? Milhares e milhares de estrelas e planetas, o Sol, a Lua, a Terra, a criação da Terra. Então não vamos falar de dinheiro por um minuto do Senhor. Não existe valor. Quem teria dinheiro para comprar tudo isso que eu citei? Mensagem de Deus em simplicidade, o profeta diz assim, que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele pode ser tão simples. Ele não se rebaixa em ser simples. Ele pode ser simples e continuar sendo muito grande. E continuar sendo poderoso. A sua simplicidade não o diminui. E os filhos de Deus também, filhos de Deus, estou falando filhos legítimos, originais, não crente de igreja, possuem a natureza do Pai. E não importa o tanto que eles sejam simples, eles continuam grandes como seu Pai. Mas por que então não está acontecendo as manifestações da filiação?
a igreja, os filhos de Deus, ainda estão muito influenciados com este reino do qual eles se misturaram, no qual eles nasceram. O irmão Bruno disse que se a igreja está falando de filhos, não está falando da igreja nominal, a igreja chamada cristã, a igreja chamada filha de Deus, não a igreja nominal, que se denomina filha de Deus, a igreja original. Se entregasse, tomasse a posição, nós poderíamos já ter ido embora daqui. Ah, falta um para entrar. E se esse um já entrou? Está faltando só posição. Está faltando posição. Para que possamos chegar a ser cheios da natureza do Pai. O mesmo poder. A mesma autoridade. Por que o Senhor se manifestou aos seus discípulos? Porque eles o estavam esperando. Por que o Senhor os consolou depois da morte e ressurreição? Porque eles estavam tristes pela partida do Mestre. Eles ainda não tinham concebido que o Senhor Jesus estaria no meio deles em espírito, e a sua presença, o seu poder, a sua unção maravilhosa estaria com eles todo o tempo, até a vinda dele. Isso eles só puderam entender mais tarde, depois que o Espírito Santo começou a obrar naqueles corpos, naquelas pessoas. Mas então, para quem o Senhor se manifestou? Para quem o esperava, para quem o buscava. As pessoas estão buscando manifestação do Espírito Santo nas vidas delas, elas estão pedindo poder, mas elas não querem deixar as imundícies do mundo, os vestuários indecentes, os costumes, a televisão, as modas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse que os filhos de Deus viveriam por sua palavra, pela palavra de Deus, não por entretenimento, nem por filmes e novelas, e nada disso. Mas tem que haver o quê? Uma rendição, uma entrega, tem que haver uma morte. Se aproximar de Deus é uma morte da natureza do pecado. Vocês pensam que hoje, a juntar um grupo que crê na pura palavra de Deus, é diferente do tempo do Senhor Jesus? É diferente do tempo de Elias? Elias fez sinais tremendos. Ele estava sozinho. Havia 7.000, o Senhor disse, espalhado em todo Israel. Pega um país inteiro e separa 7.000 pessoas para ver como é que fica. Raramente você encontra com ele andando na rua todos os dias, pelo país inteiro. Raramente você tromba com um cristão. É 7.000 para um país inteiro. Será que o Senhor Jesus não tinha uma pregação boa, porque ele tinha 120 só no cenáculo no dia para receber o Espírito Santo? Será que ele não fez milagres o suficiente? Crer no Senhor e vir para o Senhor é revelação, não é ver. Tudo que você vê, você não precisa de fé. Eles viram coisas, eles viram pessoas aleijadas ganharem uma perna, eles viram pessoas cegas enxergarem, eles viram pessoas todas ulcerosas, todas cheias de ferida, o corpo inteiro, ficar com a pele perfeita. Por que eles não creram nele e não seguiram? Só numa multiplicação de pães havia 10.000, no cenáculo havia só 120 pessoas. Não se engane, se você ver, não vai aumentar a tua fé. Porque a fé é revelação,
É um entendimento que vem de Deus para o seu coração. Mesmo você vendo acontecer, se não houver a revelação de Deus no coração, o que vai acontecer é um arrazoamento. Mas talvez ele já vinha tomando remédio, né? E foi que ajudou. Se não haver revelação, você não vai entender e vai arrazoar. Mas os que são predestinados para enxergar, eles não precisam ver nada, porque vem para eles, vem para os seus corações. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Se você vê, você não precisa de fé. Aqueles que receberam cura, receberam a revelação primeiro, a fé veio primeiro, a cura veio seguidamente. Algumas pessoas que receberam oração através do Nombrano, creram. Uma certa vez o profeta orou por uma criança deficiente, e era a fé do pai que contava, né? Porque a criança não tinha entendimento. E o pai creu no Senhor, que o Senhor, não é que o Senhor era poderoso, o Senhor é poderoso, mas que o Senhor faria isso naquele momento, que o Senhor tinha dado a cura do menino. E o pai foi até um lugar, na sapataria, e comprou um par de calçados para o menino. E o menino ainda continuava aleijado. E algumas pessoas criticaram, mas para que isso? Para que você vai comprar um par de calçados para o teu filho, sendo que ele ainda está aleijado? Mas Deus curou ele. Como curou ele? O menino está aleijado, você não está vendo? A fé é uma revelação. O negócio já está feito. Quando vai vir a bênção? Isso é coisa do Senhor. Se você mantém a posição, está resolvido. Não deixe Satanás por dúvida. O profeta diz: duvide da tua dúvida. Duvide da tua incredulidade. Quando Satanás vir por argumentos, repreenda ele e mantenha a posição, porque o Senhor é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele não é obrigado a prometer, mas Ele já prometeu. Ele não vai prometer não, tá? Não tira isso do tempo da Bíblia não, no tempo correto. Ele já prometeu. Não tem prazo de validade. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a não ser depois do arrebatamento. Mas enquanto ele estiver na terra, está dentro do prazo da validade da promessa. E todo aquele que confiar no Senhor, se aproximar do Senhor, e Deus der isso para aquela pessoa, está dado, está realizado. É somente confiar no Senhor e manter a posição. Então o Senhor se manifesta para aqueles que estão buscando Ele. Presta atenção. Buscando hoje. Quem está buscando o Senhor? Como você busca o Senhor? Presta atenção. A Bíblia diz que... Dá um jeito no Pedro. A Bíblia diz assim... Tira essa mão daí, menina. Vocês estão vendo que vocês estragam o culto? Hein? Presta atenção, menina. Eu vou sair daqui, não tem mais ninguém aqui. Depois vai ter que editar esse pedaço aqui. Fica tirando atenção minha aqui. Eu estou lendo, eu estou pregando, você está brincando. E você presta atenção, mete um beliscão na costela desses moleques aí, ué. Você está na hora do culto. Vocês têm o dia inteiro, brincou o dia inteiro. Ué, não pode ficar meia hora quieto? Querendo estragar a unção do culto? Dando mal para o diabo? Vocês tomam jeito, hein? Misericórdia.
Mensagem Realidades Infalíveis. As infalíveis realidades do Deus vivo. Parágrafo 202. O irmão Branham diz assim: quando Jesus estava aqui na terra, ele teve que procurar outra vez para encontrar um homem. Ele foi até os mais altos e os educados e intelectuais. Pôde ele encontrar alguém? O irmão Branham diz: não. Não, Senhor. Eles o chamaram Beelzebul, de diabo. Ele não pôde encontrar nenhum que o seguisse. O que ele fez? O que nós estamos fazendo hoje, os pregadores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho? Muita gente pensa que é pregador do verdadeiro Evangelho, mas passa no filtro as pregações dos chamados pregadores. Um verdadeiro pregador não tem medo que ninguém analise a sua pregação com a palavra de Deus. Se alguém for analisar a minha pregação com a ideia do fulano, a ideia do ciclano ou do Bertrano, pode estar errada, mas analisa com a palavra de Deus, vê se está errado. O Senhor Jesus não encontrou, mas encontrou os eleitos. Quando um verdadeiro pregador prega a palavra de Deus, ele só vai encontrar eleitos. Só que tem uma coisa: vai ser poucos. A igreja dele vai ser uma igrejinha. Ele não pôde encontrar nenhum que o seguisse. O que ele fez? Ele teve que tirar do melhor que ele podia ter. Não é isso uma pena? Eu sempre pensei isso e estamos concluindo, igreja. Ouça estas observações. Eu sempre tenho pensado como nós destituímos, como temos roubado o plano de Deus em não render nossas vidas completamente para Ele, tudo que temos para Ele, como que temos rejeitado o seu programa, rejeitar o programa de Deus. Isso é loucura. A Bíblia diz: aquela alma que pecar, essa morrerá. Rejeitar a palavra de Deus é pecado. O Branham diz que pecado é descrer a palavra de Deus. Aceitar uma interpretação, um pensamento de alguém, seja lá quem for, pode ser considerado o maior homem que existe na face da terra. Ele ainda não é nada. Deus não deu autoridade para nenhum homem aqui na terra. O homem que tem toda a autoridade no céu e na terra está hoje no céu. Só o Espírito dele está na terra, o Senhor Jesus Cristo. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, mas nenhum outro homem. Não faça desses pregadores um Deus para você, colocando eles acima da palavra de Deus. Tudo que você coloca diante da palavra de Deus, em primeiro lugar, virou um Deus, porque está acima do teu Deus. Ele ficou um Deus maior para você. Um Deus maior que é menor. Ele não vai ter autoridade e poder para te tirar da onde o Deus Todo-Poderoso vai te lançar, por ter quebrado a sua palavra. Você pode pegar até uma galinha e fazer um Deus para você, mas o que ela vai fazer com você no dia do Senhor? Você pode pegar um boi, um bezerro, pode pegar até a imagem do João ou da Maria, que foram boas pessoas, mas o que eles vão fazer por você no dia do Senhor? Não existe Bíblia relatando que nenhuma pessoa livrará ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é a sua palavra. Então não mexa na palavra de Deus. Não aceite nenhum outro plano, nenhum outro pensamento. Não mexa na palavra do Senhor. A sentença de morte em cima disso. Apocalipse 22, 18, 19. Como temos demorado, efeito com que ele esperasse, tentando encontrar um homem em algum lugar no qual pudesse colocar
confiança nele. Algum homem que rendesse tudo. Você sabe por que nós não estamos vendo sinais e maravilhas? Você sabe por que nós não estamos vendo uma igreja de poder, uma igreja fervorosa, uma igreja na unção? Porque não há rendição, não há entrega. Deus não está encontrando homens e mulheres rendidos, separados do mundo, da imundície do pecado. Os irmãos acham que essa barulheira que esses chamados crentes estão fazendo com uma curinha aqui, outra ali, curinha no sentido de eles pegam uma pessoa que recebeu uma cura e joga isso na mídia, fica parecendo que foi milhões, e arranca dinheiro do povo com isso. Isso é o poder de Deus? Lógico, é o poder de Deus para aquela pessoa, mas não para ninguém ficar batendo no peito como se fosse o vaso do Espírito Santo na terra. Sabe o que o vaso do Espírito Santo faz quando ele está cheio? Olha para a Bíblia, olha um Paulo, olha um Pedro, olha um Estevão, olha um Elias, olha um William Branham. Isso é vaso cheio do Espírito Santo. Eles não ficavam batendo no peito, eu tenho Espírito Santo. Eles davam frutos. O Senhor Jesus continuou seu ministério através daqueles vasos. Eles davam frutos do Espírito Santo. Os mesmos sinais os seguiriam: curas e bênçãos e perdão de pecados, mudanças de natureza e mudanças de vida, ladrões que não roubaram mais, prostitutas que não se prostituíram mais, filhos rebeldes passaram a ser obedientes aos pais por causa da natureza de Cristo que entrou dentro deles. Mas só para aqueles que se renderam. E não existe rendição, mais ou menos. Quando dois exércitos estão na guerra e o menor, o mais fraco, se rende, ele se rende todo. Não existe metade se render e o resto ficar guerreando. Porque quando há uma rendição, foi sobre uma autoridade, uma ordem de um superior. Vamos nos render para não morrermos todos. Se alguém se render metade e metade não quiser render, essa metade vai morrer. Não existe meia rendição. É uma entrega total. Não adianta você render a tua intelectualidade para Deus, tentar achar uma forma de ser crente e o teu coração está rendido para Satanás. Vamos ser bem claros, irmãos? Rendido para o diabo, cheios de desejos do mundo, cheios de glutonaria, cheios de vaidade, cheios de ansiedades, cheios de preocupações com esse mundo. Deus não quer o teu corpo e também não quer o teu coração, falando fisicamente, porque os dois é carne. O Senhor quer o que está dentro do teu coração, teu espírito, a tua alma mudada. Quando a gente fala que Deus quer, muitos falam assim: Deus só quer o coração. E não é açougueiro, vai fazer uma farofa? Não, o Senhor quer o que está dentro do coração, que é o teu espírito. Salvar o teu espírito, mudar a natureza dele. Muda a natureza do espírito, mudou os frutos do corpo. Uma árvore dá fruto da seiva que está dentro dela. Você pode pegar o mesmo tronco, arranca toda a seiva dela e coloca a seiva de outra natureza ali, para você ver que tipo de fruta que ela vai dar. Ué, mas é uma parreira de uva? Mas por que tem lá aquele monte de maçã pendurada? Porque a carcaça, a
casca não faz a diferença. É a vida que faz a diferença. Quando Deus quer o teu coração, Ele não está querendo 300 gramas de carne, não 400 gramas, que seja, se der isso. Deus está querendo o teu espírito, a tua vida, está querendo a tua alma mudada. Não adianta você render, entre aspas, por aparência, usar um vestuário mais ou menos parecido, usar alguma coisa assim que você está agradando os olhos de algumas pessoas, mas o teu coração ainda está no mundo. Irmãs usando roupas curtas, eu estou de saia. Mini saia também é saia, sabia? Só que coloca aquela mulher no inferno, porque ela vai viver em adultério, expondo o seu corpo. Cortar as pontas do cabelo também é cortar. Paulo diz, se tosquear, é melhor que corte inteiro, é pecado do mesmo jeito. Espírito sedutor enganando. Passar uma pinturinha, é pintura, o espírito está ali. Enquanto tiver esse espírito ali, a pessoa não chega na terceira etapa, que é o novo nascimento. Porque não tem como o Espírito Santo, que já pregou a sua palavra, a sua Bíblia está aqui. Ele entra num coração que tem um outro mandando ali, falando uma outra Bíblia para aquela pessoa. Não, você pode cortar a ponta do cabelo, você pode usar uma basezinha, você pode usar um brilho, pode usar isso, mas aquilo outro, uma saia meia, pode ser um racho mais alto, ou para cima do joelho, 3 dedos para cima do joelho, não tem problema. Saiba que isso é um demônio, tá? E vai te mandar para o inferno, se você não se libertar dele. Não argumente a palavra de Deus. Filho crê e entrega o coração dele, que é a alma dele, para o Senhor Jesus Cristo. Mas o profeta diz aqui, por que não está havendo? Por que não está havendo tantas manifestações? Porque o Senhor não está encontrando vasos, o profeta diz. Por que ele se manifestou aos discípulos? Porque eles estavam buscando. Por que ele se apresentou de novo aos discípulos? Porque eles estavam almejando. Sentiram a perda do Mestre. Para mais ninguém o Senhor se mostrou, porque eles não estavam almejando. Amém? Nós estamos almejando o Senhor Jesus Cristo. Então vamos render mais. Vamos render mais, até que nós possamos ver Cristo fluindo através de você e de mim. As mesmas obras, a Bíblia diz, e Ele não mente, os sinais seguirão aqueles que creem. E quem crê entrega o corpo, a alma, o espírito, entrega tudo. Nada de namorar com o mundo, nada da imundície do mundo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos à nossa oração, que seja, enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, arranca o pecado, arranca a natureza má, e enche-me com Teu Espírito. Amém? Então vamos fechar os olhos. Nosso amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, perfeita e eterna. Perdoa-nos, Senhor, por nossos pecados, nossas falhas cometidas, e enche-nos com a Tua natureza santa. Transborda, Senhor, esse vaso, e que todos possam ver o Senhor andando de novo na terra, nesse corpo, que todos possam ver o Senhor obrando o Teu poder, a Tua vida, através deste corpo, desses corpos, nos nossos corpos. Coloco minha vida em Tua presença e peço misericórdia. Peço que o Senhor me liberte cada vez mais, me muda cada vez mais, mata toda essa natureza que é do pecado. Não só morrer, mas apodrecer, diz o profeta. E que a Tua natureza santa tome controle deste corpo, Senhor. Põe-me em Tua presença e peço misericórdia. Por mim e por todos os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém.
Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus.